Olá, meu nome é Eli Mansur, sou médico imunologista alergista, trabalho na Unicamp, um centro de referência em angioedema hereditário e de outras doenças raras, como as imunodeficiências primárias e inatos da imunidade. E eu também sou membro de diretoria de várias associações médicas que trabalham com doenças raras, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Grupo de Estudos Brasileiros em Angioedema Hereditário, Grupo Brasileiro de Imunodeficiências Primárias. É um prazer estar com vocês. Sim, tem muitos estudos vêm mostrando que o angioedema hereditário é uma doença que tem alta carga da doença, alto impacto na qualidade de vida dessa doença na vida do portador, não só durante a crise, que é óbvio, é uma crise impacta muito, incomoda muito, e tem riscos da doença, mas entre as crises também tem alta carga da doença, porque o angina hereditário é imprevisível. Ninguém sabe quando que vai aparecer crise. E isso é muito ruim para os nosso paciente que não consegue prever absolutamente nada na sua vida. Muitas vezes o portador deixa de progredir na sua carreira, nos seus estudos. Talvez não viaje para fora por lazer, mas também a trabalho, com medo de ter crise. Então, impacta muito a qualidade de vida dos pacientes. E também a gente não podemos esquecer que é uma doença que transmite, é uma doença hereditária, e nossos pacientes têm muita preocupação em como isso vai impactar os seus filhos. Se vai transmitir, não vai transmitir. Então, realmente, o impacto na qualidade de vida, não só na crise, como fora da crise, é extremamente alto. O angioedema hereditário é uma doença que cursa com crises de inchaços localizados. Então, crises repetitivas de inchaço, qualquer parte do corpo, nas extremidades como mãos, pés, genitália, no rosto, edema de glote, que é o mais temido, que fecha a garganta, mas também quando tem dores abdominais recorrentes, devemos estar alertas que isso pode ser angioedema hereditário. Existem várias formas de angioedema, mas a gente pensa num possível angioedema hereditário quando tem angioedemas sem aparecimento daquelas urticas, que é aquele vergão que coça. Então, angioedema hereditário é o angioedema recorrente sem o aparecimento das urticas. Então, tem paciente que tem aparecimento de angioedemas recorrentes, muito comum ter dor abdominal de causa desconhecida, também com certa frequência. Edema de glote sem aparecimento de urticas, devemos pensar que isso pode ser um angioedema hereditário. Quando os pacientes que estão no pronto-socorro, que procuram, isso alerta tanto para o médico como para o paciente, procuram pronto-socorro, está em inchaço, e foi feito tratamento no pronto-socorro, e esse tratamento não surtir efeito, não for eficaz, pode ser angioedema hereditário. A gente sabe que o tratamento usado no pronto-socorro esse tipo, para os angioedemas mais comuns, para a urticária também, não vão funcionar no angioedema hereditário. Antihistamínico, antialérgico, corticóide, adrenalina, não funciona. Então, se procurou pronto-socorro, foi tratado com esses medicamentos e não responder, pode ser angioedema hereditário. Atraso no diagnóstico, isso é um problema em quase todas as doenças raras. O médico, o profissional da saúde, ou inclusive a sociedade, as pessoas portadoras, família, só se faz o diagnóstico de uma doença e, consequentemente, se trata a doença, porque só você vai tratar se você fizer o diagnóstico, apenas se você pensar naquela doença. Então, doenças raras, por serem raras, não costumam serem pensadas. Isso é o nosso trabalho como sociedade, alertar os médicos, os profissionais da saúde para essas doenças, para que se pense se diagnostica. O atraso é estimado em mais de 10 anos em várias dessas doenças raras, inclusive o angioedema hereditário, e não é raro quando a gente faz o diagnóstico de uma pessoa e faz a avaliação da família, você faz o diagnóstico de uma pessoa com 40, 50, 60 anos de idade, que começou a ter crises aos 5 anos de idade, 10 anos de idade, com atraso de décadas. Isso é realmente muito ruim porque só vai tratar a doença quando você faz o diagnóstico.
As estimativas de prevalência, a cada 50 mil pessoas, um tem angioedema hereditário. Então, espera-se que tenha por volta de 4 mil pacientes, um pouco mais de 4 mil pacientes com angioedema hereditário. Não temos 2 mil pacientes diagnosticados. Eu vou abrir uma pequena parêntese aqui, que nós temos dois tipos de angioedema hereditário. Existe o angioedema hereditário clássico, mais comum, que é o angioedema hereditário chamado de com deficiência do inibidor de C1, e aí, nesse caso, exames laboratoriais vão vir alterados. C4, o próprio inibidor de C1, quantidade e função, vão vir alterados, e em alguns pacientes o teste genético pode ser útil. Alguns centros de referência têm acesso a testes genéticos por projetos de pesquisa ou colaboração entre os centros. Mas os exames laboratoriais podem ser suficientes para o diagnóstico. Outra forma de angioedema hereditário, que são 8 genes diferentes, é chamado de angioedema hereditário com inibidor de C1 normal. Os exames laboratoriais são normais, não vêm alterados, e a única forma de fazer o diagnóstico é através do teste genético, mas muitos desses pacientes que são dentro do grupo do angioedema hereditário com inibidor de C1 normal não tem gene conhecido, não tem causa conhecida. Chega até 80% dos casos, não tem causa conhecida, e talvez no futuro se descubra algum gene causador ou alguns genes causadores dessas outras formas de angioedema. Então, no caso do angioedema hereditário com inibidor de C1 normal, alguns têm gene alterado já conhecido, mas aí tem que ser teste genético. Outros fazem o teste genético, não encontra nada e fica com um angioedema hereditário de causa desconhecida. Mas a forma mais comum é o angioedema hereditário com deficiência do inibidor de C1, que tem exames laboratoriais que podem ver alterados, e aí fazem diagnóstico laboratorial. Claro, com história clínica. Então, a história clínica mais o exame laboratorial que fazem o diagnóstico. Existem centros de referência em várias partes do Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos mapear ainda centros de referência no centro-oeste e no norte, e nós estamos convocando médicos que trabalham com angioedema hereditário nessas regiões. Por favor, entre em contato com o Grupo de Estudos Brasil em Angioedema Hereditário, que é o GEBRAE, no gebrai.com.br, para se cadastrar como centro de referência, ou médico, não precisa ser um centro de referência, mas médicos que trabalham com angioedema hereditário. As associações de pacientes com angioedema hereditário têm contato dos médicos que trabalham com angioedema hereditário, então pode ser ou contato com a associação Abrange, por exemplo, uma associação dedicada ao angioedema hereditário, tem contato com e pode encaminhar um determinado paciente para o especialista na sua região, ou através do gebrai.com.br. Lá também tem uma lista de médicos e de centros de referência para o cuidado do angioedema hereditário. Tem no SUS, tem na privada, tem uma certa cobertura, principalmente Sudeste, Sul, alguma parte do Nordeste, mas ainda estamos faltando, nós precisamos de médicos no Centro-Oeste e no Norte, principalmente. Em relação ao tratamento de profilaxia, tem duas profilaxias. A gente chama de profilaxia a longo prazo e profilaxia a curto prazo. Profilaxia a curto prazo, ela é utilizada em situações que eu prevejo crise ou situações que pode colocar risco. Por exemplo, eu sei que o trauma é um fator desencadeador de crise. Então, se por algum motivo o meu paciente vai sofrer alguma manipulação, algum trauma na boca, na garganta, vai fazer o procedimento dentário, de mais importante, vai fazer uma endoscopia ou vai ser entubado, qualquer coisa e manipula a orofaringe, é chamado de procedimento de alto risco, e aí posso fazer profilaxia a curto prazo apenas para aquele procedimento. Outra situação é aquele paciente que tem crises frequentes, crises mais graves, que precisa fazer uso contínuo de medicamento, provavelmente pelo resto da vida, mas o quadro clínico pode ser flutuante ao longo da vida.
existe a possibilidade de ficar um pouco mais leve quando à medida que a gente vai envelhecendo, os níveis hormonais vão diminuindo e aí o nosso paciente não necessariamente precisa naquele momento estar em profilaxia contínua desde que tenha acesso a tratamento de crise. Mas muitos vão precisar de uso contínuo de tratamento. A gente gostaria que fosse de primeira linha. E tratamento de crise. Eu queria muito que se fosse a nossa realidade brasileira como é igual à realidade de vários outros países, como na Alemanha, outros países desenvolvidos, Estados Unidos, porque infelizmente temos tratamentos altamente eficazes, altamente seguros, aprovados no Brasil, mas o acesso a esses remédios ainda é bastante complicado. Nós temos apenas um tratamento de primeira linha aprovado para paciente que tem convênio, que é a nossa maioria dos pacientes, minoria dos pacientes, então, pequena parte dos nossos pacientes tem convênio e aí tem sim acesso ao tratamento de primeira linha, a grande maioria não tem acesso ao tratamento de primeira linha. Então, infelizmente, ainda estamos no passado aqui no Brasil. Em países e nos pacientes que conseguem ter acesso ao tratamento de primeira linha, é altamente possível a gente falar em o que a gente chama de normalização da vida, remissão da doença, como se a doença não existisse. Em países que têm acesso a tratamento de primeira linha, não se aceita mais falar em mortalidade por angioedema hereditário. E também não se aceita mais nem falar em crise de angioedema hereditário, porque são drogas eficazes, altamente seguras. Ainda aqui no Brasil, a grande maioria dos pacientes estão em realidade dos andrógenos atenuados, que são drogas antigas, que para usar doses seguras, a eficácia fica ruim. Se eu quero melhorar a eficácia, os efeitos colaterais ficam muito, muito, muito importantes. Ainda, na maioria dos nossos casos, infelizmente no Brasil, não conseguimos falar e a nossa luta continua e nós precisamos avançar nisso para realmente termos tratamento eficaz em alta qualidade de vida e normalização da vida dos nossos pacientes. Temos tratamentos bons aqui no Brasil. Então, nós temos, eu diria, são 6 tratamentos, se não me engano, que são de primeira linha, que são capazes, que estão presentes nos outros países também, que são capazes de normalizar a vida do paciente. O problema é o acesso a esses tratamentos. Não estão no SUS e no rol da ANS, para a gente conseguir pegar pelo convênio, tem apenas um tratamento. Então, não que não tenha no Brasil, é que não temos acesso, uma grande maioria dos nossos pacientes, para conseguir, muitas vezes, vão buscar acesso via judicialização e etc. Então, o nosso entrave é não que não tem remédio, mas não temos acesso ao remédio. Isso parou? Não. Tem muito tratamento novo chegando, tem vários tratamentos em investigação que melhoram posologia. Em vez de eu usar toda semana, às vezes eu vou fazer uma aplicação a cada 4 semanas, ou às vezes tem alguns possivelmente a cada 6 meses. E não podemos esquecer que o angioedema hereditário é uma doença que a gente chama de monogênica, apenas um gene afetado e tem pesquisas e provavelmente isso vai funcionar correção genética desse erro. Então, existe a possibilidade, e no futuro não muito distante, claro, o entrave, por enquanto, vai ser, pelo menos no início, que é altíssimo custo, na casa dos 6 dígitos, mas isso ao longo do tempo pode ir melhorando, que seria a gente falar em terapia gênica e cura da doença do angioedema hereditário e várias outras doenças raras monogênicas. Então, existe no futuro, provavelmente não muito distante, a possibilidade de cura para o angioedema hereditário. É outra vida. Muitas vezes o paciente fala: a minha vida voltou, agora eu posso viver, eu posso estudar, posso trabalhar, posso progredir na minha carreira. O que a gente não muda, claro, é o padrão hereditariedade, mas o paciente vai ter uma vida como se ele não tivesse a doença. Alguns pacientes até esquecem que tinha angioedema. Então, é outra vida. E isso que a gente busca
E claro, a gente consegue alcançar isso com pouquíssimos ou quase nada de carga do tratamento. Então, são tratamentos, claro, são tratamentos de alto custo, tem carga financeira às vezes, mas não a carga de efeitos colaterais do remédio. São seguros, são tranquilos e é possível alcançar o que a gente chama de remissão da doença, como se a doença não existisse, claro, durante o tratamento. Esse paciente, como se tivesse, não tiver mais doença, não tem crise. É fundamental, na verdade, o acompanhamento multidisciplinar, não só com o especialista do angioedema hereditário e médico que trabalha com um imunologista que trabalha com angioedema hereditário, mas lembrando que existem vários desencadeadores de crise de angioedema hereditário, como, por exemplo, infecção dentária, ou alguns tratamentos, como o próprio tratamento dentário. Então, dentista é muito importante o paciente fazer acompanhamento regular com o dentista para minimizar a necessidade de cirurgias dentárias, um implante, uma extração dentária ou tem infecção dentária. Então, o dentista é importante. Psicólogo, psiquiatra também pode ser importantes porque, como a gente acabou de falar da carga da doença, o impacto na qualidade de vida, ansiedade e depressão não são raros nesses pacientes. Como também, no caso das mulheres ginecologistas, gestação, aquela conversa entre a paciente gestante grávida e o especialista multidisciplinar é extremamente importante. Pode engravidar normalmente. A gestação é uma incógnita. Basicamente, a gente pode dizer assim: ó, eu tenho um terço de chance de melhorar, tem um terço de chance de ficar do jeito que estava, um terço de chance de piorar. Caso piore, isso deve acontecer principalmente no primeiro trimestre, que é aquele período onde tem aquela alteração hormonal, aumento de estrógeno, etc. Depois, como continua costuma estabilizar no segundo trimestre e também pode até piorar no terceiro trimestre, mas a tendência é também continuar estabilizado. Aí pode piorar depois do parto, mas a piora pode acontecer principalmente no primeiro trimestre. Mas é previsível e toda gestação é uma gestação diferente. Uma paciente que engravidou piorou numa gestação não quer dizer que vai piorar na segunda gestação. É de extrema importância. Lembra que a gente só diagnostica alguma coisa e, consequentemente, só tratamos uma doença se a gente pensar naquela doença. E existem milhares de doenças. Existem quase 8.000 doenças raras, sem falar das outras doenças. Então, é impossível que o médico não especial, que não trabalha com angioedema hereditário ou quando trabalha com aquela doença rara, impossível ele lembrar de todas. Então, o trabalho de conscientização é fazer com que aquele paciente que está com um médico não especialista, porque o paciente não diagnosticado não está com um especialista, o paciente não diagnosticado está com um generalista, com um clínico, está com um pediatra, está com, às vezes, otorrino, porque tem inchaço de lábios, e pode ser encaminhado para o otorrino, inchaço na garganta, ou que contar com um gastroenterologista por causa das dores abdominais. Esse especialista e a família, a sociedade, não vão pensar em angioedema hereditário se eles nunca ouviram falar de angioedema hereditário. Mas as próprias escolas de medicina têm importância, precisam colocar essas doenças raras na rotina, mas também as sociedades de pacientes, as sociedades que advogam pelas doenças raras, as associações são extremamente importantes porque ajudam na divulgação, na conscientização, tanto para o público geral como também para os médicos. É de extrema importância. Sem isso, esses pacientes não serão diagnosticados. E a gente sabe que ainda temos muito. A gente tem uma estimativa de prevalência do angioedema hereditário na população geral. E nós não diagnosticamos nem metade desses pacientes ainda. Então, tem muito paciente que tem angioedema hereditário que não sabe que tem angioedema hereditário e não está sendo tratado. Se me permite, vou primeiro mandar mensagem para uma pessoa que não sabe o que tem
e tem crises de angioedema, inchaços localizados, lábios, pálpebras, mãos, genitália, dores abdominais recorrentes. Talvez isso seja angioedema hereditário. Procure um especialista para fazer o diagnóstico na Associação de Pacientes com Angioedema Hereditário, Associação de Pacientes com Doenças Raras e também no site do Grupo de Estudos Brasileiro de Angioedema Hereditário. Existem centros de referência, médicos especialistas em angioedema hereditário. Procure em um desses e faça seu diagnóstico. Para os pacientes. E nós temos outro problema, talvez a gente não citou, que tem muitos pacientes diagnosticados com angioedema hereditário e se recusam a admitir o diagnóstico e se recusam a fazer acompanhamento. Eu tenho esses pacientes. Eu creio que todos os centros de referência têm pelo menos alguns membros da família já diagnosticados com angioedema hereditário que não fazem acompanhamento. E a gente sabe que a principal mortalidade nesses pacientes são em pacientes que não fazem acompanhamento, não fazem tratamento. Não aceitamos mais mortalidade por angioedema hereditário, mesmo no Brasil. Com dificuldade no acesso ao tratamento de primeira linha, nós temos os tratamentos de segunda linha que são razoavelmente eficazes e seguros. Nós gostaríamos muito que tivéssemos acesso ao tratamento de primeira linha, que são muito mais eficazes, muito mais seguros. Mas ainda assim, nós conseguimos tratar razoavelmente bem os pacientes com angioedema hereditário. Então, não deixe de fazer acompanhamento com seu médico, procure um especialista. Não é para morrer de angioedema hereditário, porque é uma doença que mata. 65% dos pacientes em algum momento da vida vão ter edema de glote e pode morrer sufocado. E também o fato de você nunca ter tido, você paciente, nunca ter tido edema de glote até agora, não quer dizer que na próxima não vai ser. É imprevisível, pode aparecer em qualquer momento. E outro ponto importante, tem vários estudos mostrando que em alguns pacientes a primeira crise já é edema de glote e tem relatos de paciente que na primeira crise morreu por edema de glote. Então, se você fez o diagnóstico, mesmo que você não tenha tido nenhuma crise até agora, faça acompanhamento com um especialista que vai te dar um plano de ação, o que fazer quando a crise aparecer. Além de, não é todo mundo que precisa usar medicamento contínuo para não ter crise, mas todo mundo tem que ter acesso e o seu especialista vai te mostrar como ter acesso ao tratamento de crise, porque nós temos medicamentos para tratamento de crise e o medicamento para não ter crise.